Meus amados irmãos, essa noite eu quero trazer um ensino para a igreja que eu entendo como crucial para uma vida cristã. É bem verdade que muitos de nós declaramos que somos cristãos, muitos de nós estamos na igreja, muitos de nós declaramos que fazemos parte de um ministério, mas não sabemos o porquê fazemos e nem muitas vezes o que cremos. Parece que estamos perdidos. Declaramos, falamos, mas não temos conhecimento e discernimento do que estamos declarando e fazendo, amém? E como vocês sabem, nós somos não mais uma igreja, mas duas igrejas. E hoje, pela manhã, eu estava ensinando a IABV Água Preta exatamente sobre esse ensino que tem sobre tema o destino eterno. Você pode repetir comigo? O destino eterno. Sim, o destino eterno. Queridos, nada, absolutamente nada nessa vida acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Eu já ensinei aqui, Deus é um Deus inteligente e intencional, amém? Tudo que Ele faz é de maneira intencional, inteligente, porque Ele sabe, através da sua onisciência, o que está por vir. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, porque Ele tem o conhecimento daquilo que está por vir. E eu quero convidar os meus amados irmãos a prestar bastante atenção nesse ensino. Esse ensino vai tirar ideias equivocadas da sua mente, trazer novas ideias do que verdadeiramente é ser um cristão, de qual o propósito e assim por diante. A vida terrena, essa vida terrena, passageira e temporária, ela é repleta de dias bons e de dias maus. Ela é repleta de altos e baixos. Ela é repleta de alegrias e de tristezas, de sorrisos e de lágrimas. Essa vida terrena e passageira, essa mesma vida, ela tem momento que nos traz enorme êxtase de felicidade e tem momento que nos traz uma opressão que derrama lágrimas de nossos olhos. Mas em meio a tudo isso, as coisas boas e ruins, eu percebo que a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor sou eu e é você, amém? Eu percebo que a igreja do Senhor tem negligenciado o destino eterno. A igreja do Senhor tem deixado de lado o ensino eterno. A verdade é que a igreja do Senhor tem ensinado pouco sobre o destino eterno. Eu li essa semana, precisamente ontem, duas frases que me impactaram e me fizeram a refletir sobre isso. A verdade é que sexta-feira eu já fazia dias que eu estava sofrendo com canto de unha. Meus irmãos, você sabe o que é canto de unha? Unha encravada. Meus irmãos, esse negócio dói. Dói em você? Alguém já teve unha encravada? Dói em você? Em mim dói 10 vezes mais, que eu sou mole. Eu sou mole, eu reconheço. Aí sexta-feira eu já estava incomodando bastante. Aí eu pedi indicação de uma pessoa e tinha lá perto de casa uma podóloga. E eu fui na podóloga. Uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, muito gentil. E quando ela olhou, ela fez uma cara... aquela cara, ali mesmo a alma começou a sair do corpo. Moça, se for doer, melhor não mexer. Ela, não, tenha calma que vai dar certo. Aí eu me lembrei da minha pregação, vai dar certo. Oh, aleluia, essa irmã é de Deus, vai dar certo. Ela disse, eu tenho aqui um anestésico, um negócio aqui que vai aliviar. Se você tiver com unha encravada e disserem isso, eu quero dizer a você, é mentira. Não alivia nada. Amém? Eu já vou acabar aqui com parte da profissão dos podólogos. Conversa, esse negócio que alivia, não alivia. Aí ela foi lá e ela começou a mexer e ela disse, está inflamado. Eu estou percebendo, irmã. Ela disse, vai doer, já está doendo.
E quanto mais ela mexia, eu me segurava assim na poltrona. Tem uma hora que eu segurei assim uma cortina que eu vou quebrar essa cortina. Meu Deus, não tinha cabelo para puxar. E quando da fé a pastora me liga, eu disse: oi, amor. Ela, tal, eu não posso falar não, porque eu tô sentindo dor. E está lá eu sentindo dor. Ela disse assim: agora eu vou colocar o negócio, colocar mais fundo. Aí mais, gente, eu não sabia que um dedão poderia chegar tão fundo. E ela colocou, gente, quando ela colocou, sabe as estrelinhas no céu? Era cadente para lá, cadente para cá. Eram os fogos de artifício. Quando eu não aguentava mais, eu para, que eu não aguento mais. Ela disse: se eu parar agora, volta tudo de onde começou. Eu digo: volta à origem em nome de Jesus. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, ainda pagando para sentir dor. E ela mexeu e ela puxou. Ela disse: eu não posso parar. Quando dá fé, ela disse: agora eu vou puxar. Eu puxo em nome de Jesus. Ela, tum! Ela disse: não saiu todo, tem que mexer mais. Eu mais. E toma, ela mexeu para cá, mexeu para lá. Quando eu não tinha mais o que fazer, meus amados irmãos, que ela parou. Aí eu acho que a luz dela foi cortada, porque ficou tudo escuro. E eu comecei a ficar assim. Ela: você por acaso quer vomitar? Eu quero. Ela me deu um negócio lá, eu fiquei, não saía nada, mas eu fiquei. Sério? Minha filha, ela mandou assim, ela tirou uma tripa pelo dedão. Meu intestino delgado nunca mais vai ser o mesmo. Saiu. Foi-se embora. Aí depois de muito sofrimento, ela olha e diz assim: ainda ficou uma pelinha. Arreda-te daqui. Daqui tu não se aproxima mais. Ela: deixa eu olhar o outro dedão, mas o outro não tá doendo, mas deixa eu olhar. Ela foi olhar. Ela está encravada também. Eu: não, irmã. Tu tá vendo coisa? Lá vai ela mexer. Meus amados irmãos, eu cheguei naquela senhora, muito agradável, mulher de Deus, inclusive, tenho que ir lá sexta-feira, orem por mim. Eu cheguei lá assim, ó, mancando dessa perna, eu saí lá assim, ó. Não sabia como é que pisava, porque ela mexia nos 2 dedão. Foi um negócio de sacrifício. Aí eu não vim, eu não tinha condição de vir pregar, né? Aí eu não vim, mas amanheci o dia melhor, porque uma coisa que ela falou, a verdade é: amanhã será melhor. E foi profético. No dia seguinte deu uma melhorada, uma aliviada. Foi passando. Hoje está dolorido, mas está aqui. Amém? Cadê, pastor? Deixa eu ver. Para quê? Tu é podólogo? Para ver meu dedão ferido, machucado? Deixa eles aqui. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu acordei no sábado e eu disse: mas eu vou dar uma relaxada. Aí eu fui ali, peguei o carro. Então eu fui conhecer uma praia. Gaibu Beach. Conheço muita coisa, gente, então eu não conheço muita coisa, eu fui, né? Mas até que é bonitinho as pedrinhas, tinha os caranguejinhos nas pedrinhas, bonitinho. Vocês falam demais também, né? Deixa as paradas do cabo, porque eu sou cabeça. Então, gente, estava eu lá, e aí acabou que eu acabei, que redundante, né? Mas tudo bem. Coincidentemente, aí a gente começou a programar, eu estava lá, programei com um discípulo e tal, sentamos lá, começamos a ter um momento de gabinete na praia. Gente, é tão bom gabinete na praia, me convidem para um gabinete na praia. E aí eu disse: ó, paga aí uma carne de sol dessa com fritas, porque eu não posso comer crustáceo, nem suíno, segundo a podóloga. Aí eu não comi, né? Mas carne do sol pode, que é do sol, praia. Bota aí, bota o negócio isso aí. Eu tava lá comendo com o irmão. E aí nós começamos a conversar sobre Deus. E veio 2 frases que me impulsionaram, me motivaram a falar sobre esse assunto. A primeira é de Jonathan Edwards. Alguém conhece? Já ouviu falar? Jonathan Edwards, ele foi um missionário americano que viveu entre 1703 e 1755. Uma vez ele pregou um sermão que posteriormente viraria um dos livros mais vendidos do meio evangélico, que tem como tema: Pecadores na mão de um Deus irado. É um livro muito forte, apesar de eu não concordar com todos os pontos que o livro diz, ainda assim é um livro muito bíblico que tem muito a nos ensinar. E esse homem de Deus, ele disse assim: a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar. Entenderam? A terra é o único inferno
que os salvos em Cristo irão suportar. E ele diz também: a terra é o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Que forte essa frase. Mas como eu disse, são duas frases. E a outra frase é de um outro homem chamado John Piper. Esse é mais recente, ainda está vivo, tem 78 anos, pastor americano batista. Alguém conhece aqui? John Piper já leu algum livro? Aí já facilita, né? Que é mais da sua época, não é da época de Vilma. Eu não entendi a risadinha, não entendi. Então, John Piper ainda vive até hoje, também muito famoso. Ele afirmou que o verdadeiro inferno não é a presença de Satanás, mas a ausência de Deus. Que forte essa frase. O verdadeiro inferno não é a presença de Satanás, mas a ausência de Deus. Baseado nessas duas ministrações, porque tanto Edward como Piper são homens com pensamentos diferentes, alguns comuns, mas eles chegam a um denominador comum em todos os seus ensinos: nada é por acaso. Não nascemos aleatoriamente, não nascemos por um desejo de um homem e de uma mulher, não nascemos pela programação, nem pela falta de programação de um homem e de uma mulher, não nascemos por um erro, por um acidente ou por um descuido. Nós nascemos por um propósito. Diga aleluia. Diga aleluia. Nós nascemos com um propósito. E esse propósito, ele é muito bem estabelecido. Esse propósito, ele é muito claro e específico nos céus. Mas, se não permanecermos nesse propósito, no cumprimento desse propósito, no caminho desse propósito, o único paraíso que conheceremos é essa terra com a ausência de Deus. Eu quero ensinar muito bem claro a igreja, e o texto base que o Espírito me levou está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, por favor, que vocês vão compreender como tudo que Deus faz tem um propósito estabelecido. Mateus 25, versículo 31, por favor, coloca aí para mim. Eu quero ler junto com a igreja no telão. Vamos ler junto. Gente, nós vamos ler, só o pessoal da mídia me ajudar. Versículos 31, 32, 33 e 34, ok? Então, vamos ler juntos aqui, por favor. Juntos. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará onde? No seu glorioso trono. Próximo. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Próximo. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aí olha esse versículo aí. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês. Agora eu quero todo mundo lendo junto esse final. Vamos lá. Que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Vamos lá. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o quê? O reino que foi preparado para vocês. Ah, foi preparado hoje. Preparado agora que você nasceu, que você está aqui? O que a Bíblia diz? Desde a criação do mundo. Eu quero que você entenda muito bem isso, que há um propósito estabelecido desde a criação do mundo. O propósito para mim e o propósito para você. E este propósito está diretamente conectado ao nosso destino eterno, ao nosso destino final. A realidade que pouco é ensinada hoje na Igreja de Cristo, que deve ser mais ensinada, é sobre o céu e o inferno. Só existe dois destinos finais. Quantos? O céu ou o inferno.
Diferente do que a Igreja Católica acredita, nós protestantes não acreditamos que existe um terceiro destino. A Igreja Católica acredita que além do céu, além do inferno, existe um lugar intermediário chamado purgatório, que é para aquelas pessoas que não foram tão boas para ir para o céu, nem tão ruins para ir para o inferno. Então elas vão para o purgatório, e aí você vai realizar alguns rituais, algumas missas, algumas coisas, para que elas sejam purgadas, as suas almas sejam purgadas, e tenham acesso a ir para o céu, ou caso não seja feito nada, elas vão para o inferno. Eu quero dizer aqui que nós, como igreja protestante, não acreditamos no purgatório, amém? Não há nenhuma passagem bíblica que cite, ensine ou pelo menos fale sobre purgatório ou algo do tipo. E nós somos uma igreja que seguimos a palavra de Deus, a Bíblia, então não acreditamos que há um terceiro caminho, apenas o céu ou o inferno. E o céu e o inferno são realidades eternas, mas diferentes. Jesus falou mais do inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Você vai ler de Gênesis e Apocalipse, aonde você vai ver mais falando sobre o inferno no Novo Testamento, e Jesus falando. E ele sempre cita o quanto é um lugar ruim, de choro, de tormento, de dor. Ele cita o quanto é doloroso, triste e sofredor aquele lugar chamado inferno. Aquele lugar da ausência de Deus. Mas ele também cita sobre o céu. E ele diz que o céu é onde Deus habita. E ele diz que no céu não há dor, no céu não há lágrimas, no céu não há morte, no céu não há tristeza. Uau! Eu pergunto a você, qual o destino final você quer para a sua vida? Você está em dúvida? Se você está em dúvida, é melhor você ir para o purgatório mesmo. Você está em dúvida qual é o seu destino final? Qual é? O céu. O céu é o nosso destino final. Desde a criação do mundo, quando eu e você fomos ali criados, eu não estou falando que você foi criado na criação do mundo não, mas desde a criação do mundo há um plano para a minha vida e para a sua vida, há um propósito, amém? Porque Deus é poderoso o suficiente para isso. O propósito que Ele criou para mim e para você, o nosso destino final é o céu. Mas, se eu me desvio deste caminho, deste propósito, se eu me afasto do cumprimento deste propósito, então eu posso alterar esse destino final. Então nós temos poder para mudar o que Deus planejou. Não é sobre ter mais poder do que Deus, ou poder para mudar o que Deus planejou. Não trata-se disso, mas trata-se de liberdade. Nós não somos robôs, nós não somos escravos, nós somos livres para escolher. E algumas de nossas escolhas cumprem um propósito de Deus para nós. Outras nos afastam, amém? E eu quero completar que o céu é esse lugar maravilhoso. Abra por favor a palavra de Deus aqui no telão mesmo, em Apocalipse 21:4, por favor. Apocalipse 21:4 diz de maneira tão clara o que é o céu para mim e o que é o céu para você, e é assim que nós devemos crer. Vamos ler juntos? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E diz aí, não haverá mais nem, pois as coisas antigas já passaram. Não haverá mais morte, não haverá mais aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. O destino final, chamado céu, é um lugar maravilhoso, é a herança dos salvos, é um lugar de alegria eterna, amém? É uma herança dos salvos. O inferno, por outro lado, é descrito como um lugar de separação de Deus.
Como o John Piper fala, é o lugar onde a ausência de Deus predomina. É um lugar de tormento porque é a ausência total da graça dele. É a ausência total do amor dele. É a ausência total da misericórdia dele, da bondade dele. Como assim, pastor? A bondade dele não chega no inferno? Não. A misericórdia dele não chega no inferno? Não. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é enquanto estivermos aqui. Depois que estivermos mortos, não adianta você orar por quem partiu. Não adianta. Gente, olha, já disse aqui. Pastor morreu. Aí alguém chora para contrata, pastora, contrata alguém para chorar. Um dia no meu velório, contrate alguém. Quantos? 5 pessoas. 5. Bota alguém para chorar ali. E aí também não adianta. Deus, bota o pastor Bruno no lugar bom. Ele foi tão bom comigo. Não adianta fazer isso. Porque as suas orações, depois que morrer, não vão adiantar de nada. Não tem misericórdia, não tem graça, não tem amor, não tem bondade. Morreu, acabou. Ou você cumpriu o propósito, chegou no destino final, céu. Ou você não cumpriu o propósito, chegou no destino final, inferno. Acabou. É chato ouvir isso, mas é a verdade. Amém? É sobre isso. João 14:2, por favor. Jesus prometeu preparar um lugar para os seus. Há um lugar para mim, um lugar para você que Deus prometeu. E esse lugar não é um lugar onde tem a ausência de Deus. Diz assim, ó: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu? Aleluia. Meus amados irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Imagina uma casa linda, maravilhosa. Estão imaginando? Ou a sua, ou a casa que você sonha em ter. Você pode imaginar. Estão imaginando uma casa linda? Tem gente que gosta de casa com jardim, tem gente que gosta de apartamento. Imagina. Agora imagina essa casa sem luz. De noite, tudo apagado. Por mais linda que ela seja, essa casa se torna obscura. Essa casa se torna feia. É ou não é? É ou não é? Eu não tenho coragem, gente. Eu não sei você. Eu não tenho medo de escuro, não. Eu sou corajoso, vocês perceberam, né? Mas entrar numa casa grandona que ela acabou de ser bonita, que for no escuro, não dá certo não, meu amigo. Uma vez lá na IABV Boa Viagem, estava lá eu estava em casa, eu saí de manhã, não foi, amor? Aí o alarme tinha tocado, eu fui lá, às vezes quando alarmava, eu morava perto, eu fui lá. Aí quando eu estava chegando, o pessoal do alarme ligou e disse que alguém tinha invadido a igreja. Eu estava num sinal, eu tinha visto os policiais, falei com os policiais, ei, let's go, vamos comigo que invadiram ali. Eu estava quase um policial. Aí eles, vamos. Aí um disse assim, eu vou na frente, o outro vai atrás e você pode acelerar. Não para no sinal não. A autoridade mandou, eu obedeço. O moço, o sinal estava em vermelho, lá vai eu. E eles, eu seguindo. Chegamos lá, eu abri o portão principal e lá vão eles. O outro, o outro, e eu não tinha nada. Aí eu tava lá, protegido por eles. Aí um pegou um negócio de choque e disse assim, isso deve ser aqueles... Como foi que ele falou? Ele falou um nomezinho lá, que disse, isso nem arma tem, deve ser aquele povo que mexe. Aí chegou num corredor lá que eu abria, que era bem escuro. Aí ele disse, pastor, acende a luz. Aí eu disse, lá no final do corredor. Aí ele, e a gente vai como? Eu, no escuro. Aí ele, então vamos. Aí lá vão eles. Aquele silêncio, aquela tensão e aquele silêncio predominando. E ali eu estava muito corajoso, eu estava com 2 homens fortes, homens da lei. E aí, sem querer, o cara aperta o taser, que faz assim.
Naquela hora que ele apertou os dedos, eu dei um pulo. Meu Deus do céu! Quase que eu morro, meus amados irmãos. Aí o cara, calma pastor, é só o taser, só o taser. Eu pensei que tu tinha visto o homem, estava atirando no homem. Eu sei que depois daquele grito, quando a gente acendeu a luz, não tinha mais ninguém. O pessoal já tinha ido embora, até o ladrão fugiu. Numa casa escura você não vê nem o ladrão. Numa casa escura só tem a escuridão, as trevas. Ei, Deus quer que eu e você sejamos a luz, amém? Ai, a luz de Deus é o caminho para a eternidade. Mas eu quero que você entenda que essa escolha, ela não é uma escolha de amanhã. Ela não é uma escolha de depois, é uma escolha de agora. Por dois motivos. Um, você não sabe quando você vai. Eu posso ir hoje, eu posso ir amanhã, eu posso ir daqui a 100 anos. 100 anos não, porque eu não estou a viver 138 anos, não vivo não. Do jeito que eu como, vivo não. Eu já estou cansado hoje, vivo 138 anos não. Então assim, mas eu não sei quando eu irei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós não sabemos quando ele voltará. Porque nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Somente ele sabe quando voltará. É verdade? Então, meus amados irmãos, essa escolha é agora. Enquanto vivemos, temos a oportunidade de escolher o nosso destino eterno, seguindo o propósito ou não seguindo. Por mais que já nascemos com esse propósito, por mais que o desejo de Deus é que todos sejamos salvos, somente quem crê no Filho será salvo. Amém? Você dá para entender isso? O plano de Deus, o propósito de Deus, o desejo de Deus é que todos sejamos salvos, mas só será salvo aquele que crê no Filho. Somente esses. A Bíblia nos ensina que Deus deseja isso. Que todos os seus filhos sejam salvos. Abra por favor em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Mas a decisão ela é pessoal. Ela é individual. Abra por favor aí. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim. Vamos lá. Eu acho que é o capítulo 3. Bota aí o capítulo 3 aí para eu ver. Por gentileza. Não, versículo 3. É capítulo 2, versículo 3. Me perdoem. Só o versículo que muda. É aí. Vamos começar aí, depois não. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso, que deseja que alguns... O que a Bíblia diz? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu pergunto a você, Deus quer salvar só o pessoal do louvor? Deus quer salvar só o pessoal da mídia? Deus quer salvar só o pessoal que dança? Deus quer salvar só você? Deus quer salvar todos os homens. Todos. Mas a decisão de permanecer e cumprir o propósito é individual. Não, nós não somos salvos pelo que fazemos. Não somos pelas obras, é pela graça, amém? Mas se a minha vida é uma vida de ausência de Deus, ei, você renuncia ao destino final celestial. Muitos vivem como se este mundo fosse eterno, mas ele é temporário e passageiro. Aqui enfrentamos lutas, dores, sofrimentos, mas nada se compara àqueles que rejeitam o Senhor e vão viver uma eternidade de dor, lágrimas e ranger de dentes. A palavra
palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, sobre isso que eu falei, que somos nós que escolhemos. Diz assim a palavra de Deus: hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês o quê? A vida e a morte. Que mais? A bênção e a maldição. Agora façam o quê? Fala mais alto. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam. Ele está dizendo o quê? Escolham a vida. Pense num trem que parte de uma estação com 2 destinos finais. Você imagina nesse trem e você tem um pai que é Deus, que te ama muito, e você partiu aqui desse trem, esse trem só vai parar em 2 estações, ou no céu ou no inferno, ok? Sendo que ele te dá um propósito, ele te dá um ticket. E ele diz: está aqui esse ticket, Silas. Eu te criei. Eu fiz um propósito para você desde a criação do mundo. Está aqui, ó. Separa, segura esse ticket. Cada um recebe, amém? Cadê o ticket? Se você permanecer no propósito, guardar esse ticket, guardar as escrituras, guardar os mandamentos, amém? Tiver uma vida na presença de Deus e não na ausência, aí você vai chegar no fim, naquela estação, e você vai entregar aquele ticket e vai entrar nos céus. Mas se você renuncia esse ticket, se você não liga para isso, você vai chegar numa estação e você vai ser expulso, e essa estação é o inferno. É o inferno. Só existe um caminho para a vida eterna. E é o caminho que está escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Queridos, eu vou dizer algo aqui muito forte que vai contra muito do que muitos aprenderam aqui. Eu quero dizer para você que o inferno não foi criado para os homens. Você pode dizer isso para a pessoa que está próximo de você: ei, o inferno não foi criado para você. O inferno não foi criado para você. Não sou eu que estou dizendo, não. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor. Mateus 25:41. O inferno não foi criado para você, mas os que rejeitam a salvação em Cristo escolhem esse destino ao não aceitar o dom gratuito da graça. Mas não é isso o texto não. O texto diz assim, ó, vamos lá. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Preparado para quem? Para você foi? Preparado para o teu vizinho chato? Preparado para o teu inimigo? Diz aí, o que foi que diz aí? Preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para mim, o inferno não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo, os seus demônios, seus principados e potestades. Para mim e para você foi preparado o céu. Amém? Para mim e para você foi preparado o céu. O céu é um presente para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Não é sobre o que fazemos, mas sobre quem somos em Cristo Jesus. Efésios 2:8, por favor. Eita, que hoje nós estamos aprendendo. Você está aprendendo? Efésios 2:8 diz assim. Vamos ler juntos, todos nós juntos, vamos lá. Pois, pelo quê? Pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de... É um presente, mas não é sobre o que fazemos, é sobre quem somos. É você estar perdido no deserto, quente, sem água. Você encontra Ele com um poço de água refrescante, com sombra e com alívio. É
salvação que Ele nos oferece pela sua graça. Não merecemos. Olha, se tem uma coisa que me chateia, é quando eu falo de Jesus para a pessoa e a pessoa diz que não está preparado. Não me chateia quando eu falo de Jesus para a pessoa e a pessoa diz assim para mim: eu não quero. Não me chateia. É uma escolha, amém? Ela tem a escolha dela. Agora quando a pessoa diz eu quero, mas eu não vou agora porque eu não estou preparado. Não é sobre você. Não é sobre o que você faz. É sobre Ele, é sobre a sua graça. Vocês estão entendendo isso? Então não há preparação, há decisão. A decisão. Eu quero iniciar essa jornada com Cristo Jesus. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei como tem sido a sua jornada. Eu não sei como tem sido seus pensamentos, suas emoções. Mas uma coisa eu sei. O destino final só tem duas paradas: o céu ou o inferno. Hoje estamos vivos, então hoje ainda dá tempo de definir para onde queremos ir. Aqueles que não definirem e forem antes disso, eu lamento, mas a ausência de Deus, a dor e o tormento fará parte da sua eternidade. Mas aqueles que mesmo que não se sintam dignos ou preparados, escolher iniciar essa jornada, vão experimentar uma vida na presença dEle. Feche seus olhos, por favor. Pai, perdão, Senhor. Perdão porque os meus olhos me fazem pecar. Perdão, Senhor, porque a minha boca me faz pecar. Perdão, Senhor, porque os meus ouvidos me fazem pecar. A minha mente, pensamentos, o meu coração, as minhas emoções me fazem pecar. Pai, perdão porque as minhas mãos me fazem pecar. Os meus pés me conduzem por caminhos que me fazem pecar. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Eu não quero como destino final da minha vida o inferno. Eu não quero como destino final, destino eterno de minha vida, seja a ausência de Deus. Eu não quero que o único paraíso que eu venha desfrutar seja essa terra. Não, Senhor. Eu quero um lugar sem choro, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Eu quero o céu, Senhor. Pai, perdoa-me. Não é sobre o que eu faço, não é sobre eu estar preparado, mas é sobre quem eu decido ser com Cristo. É sobre o caminho que eu decido trilhar. Eu decido trilhar o caminho seguindo Jesus. Porque o único céu que eu quero desfrutar não é esse. O céu que eu quero desfrutar é onde habita Deus, além de um rio azul. As ruas são de ouro e de cristal. Se arrependa. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Peça perdão. Tristeza e dor, nunca mais. Imagine os céus. Além
Este é o lugar que desde a criação do mundo o Senhor preparou para mim, que o Senhor preparou para você. É o nosso destino eterno preparado por Ele. Todos aqueles que escolherem crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que publicamente declararem a se arrependerem dos seus pecados e iniciar uma jornada, terá acesso a este lugar. A este lugar, além do Rio Azul, a este lugar sem morte, sem dor, sem choro. Nunca mais morte e choro. Declare isso, morte e choro. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. Esse é o céu que Ele quer para você. Esse é o destino eterno e final que Ele quer para você. Jesus fez seu muro além do Rio Azul. Vamos! E morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Declare. Morte, choro, As palmas. tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, Espírito Santo, está muito claro o lugar que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos. Está muito claro o desejo dele para que todos sejam